Bom dia, pessoal. Mais uma semana se iniciando e como eu tinha dito na semana passada, que eu estava fazendo meu primeiro vídeo, né? E hoje é o segundo vídeo e eu ainda estou aqui caminhando para vencer minha timidez, que vocês possam também estar me ajudando em oração. E desde já agradeço a vocês que estão me acompanhando e também peço a Deus que vos abençoe, né? E que vá me dando também direção a cada dia mais. E assim, eu pretendo gravar o vídeo uma vez por semana, porque meu tempo está bem remido, mas assim que eu tiver um tempinho maior, eu vou ver se consigo já postar outros dias da semana. Porque é importante, né, a gente meditar na palavra de Deus todos os dias. Não que eu não medite todos os dias, né, mas a oportunidade para gravar o vídeo, por enquanto, eu tô tendo só uma vez por semana. E hoje eu gostaria de meditar com vocês no segundo livro de Samuel, no capítulo 13, que fala sobre Amnon e Tamar. Que eu acredito que todos, né, sabem o que aconteceu. Mas eu quero aqui me voltar para o Jonadab, que foi o que Davi recebeu, né, na casa dele, que era sobrinho dele. E assim, eu estava pensando sobre isso e analisando os fatos de como às vezes a gente comete esse mesmo erro, né? De colocar pessoas dentro da nossa casa que depois vai trazer problemas grandes, que depois vai nos trazer desgosto, vai nos trazer tristeza. Que nós possamos refletir bem a quem nós acolhemos, a quem nós colocamos dentro do nosso lar. Porque Davi recebeu esse sobrinho em sua casa, talvez com todo carinho, com toda a polpa, e esse sobrinho foi o responsável por dar um conselho totalmente errado a Amnon. E levou ele a cometer aquele situação contra a própria irmã. E ali, depois disso, a casa de Davi, né, foi se transformando ali em uma bagunça, porque o irmão Absalão ficou sabendo e se revoltou, e depois chegou a tirar a vida do Amnon, e também se revoltou contra o próprio pai, e começou a perseguir seu pai, querendo também tirar a vida do seu pai. Tudo causado por aquela situação, pelo um conselho errado que ele ouviu. Que nós possamos andar com pessoas que nos aconselhem para o bem. Pessoas que tenham sabedoria em Deus para dar conselhos, né? Porque hoje em dia também tem muitas pessoas que se dão mal porque seguem pessoas que dão conselhos errados, que dão conselhos até mesmo perversos. Mas que nós possamos pedir também orientação a Deus para quando uma pessoa vier se aconselhar conosco, que nós possamos ter coisas boas para falar, que nós possamos ter um conselho vindo de Deus, não conselhos que vá levar a vida da pessoa à destruição, igual foi no caso de Amnon, né, que ele ouviu aquele conselho de Jonadab e levou-o à destruição, porque ele chegou depois a perder a sua vida. Mas que nós possamos ser diferente dele, que nós possamos pedir a Deus para colocar em nossos caminhos verdadeiros amigos, pessoas que realmente se importam conosco, pessoas que realmente tenham bons conselhos para nos dar. E que Deus possa estar nos dando assim discernimento para reconhecermos essas pessoas, que muitas das vezes a gente confia na pessoa errada, assim por inocência, que acha que aquela pessoa é boa, mas não é. E acaba acontecendo coisas desagradáveis, né? Foi igual no caso do Sansão, que acreditou em Dalila, e depois vemos também como foi a destruição na vida de Sansão. Mas que Deus possa estar levantando nessa manhã pessoas ungidas, pessoas que tenham realmente o Espírito de Deus para nos aconselhar, para nos ajudar, porque todo homem, toda mulher precisa de amigos, né? Precisam de ter pessoas para se aconselhar, mas que não sejam um Jonadab da vida, que sejam pessoas realmente do Senhor, que nós possamos prestar atenção também nas amizades, né, dos nossos filhos, porque aqui Davi provavelmente não se atentou para quem ele estava colocando dentro da sua casa, e acaba que Jonadab influenciou seu filho para fazer coisa errada. Que nós possamos olhar quem são os amigos dos nossos filhos, porque às vezes andam com pessoas que não é para andar e acabam sendo influenciados para coisa errada, né? Mas que Deus possa estar nos dando esse discernimento,
possa estar nos dando essa direção. E eu ia até me esquecendo de me apresentar, para quem não me conhece, eu sou a Andreia. E estou iniciando aqui agora no YouTube, né? Se vocês estão gostando dos meus vídeos, né? Que esse, aliás, é o segundo. Que vocês possam me seguir, deixar seu like, deixar algum comentário se você quiser, um pedido de oração, que eu estarei aqui para o que precisarem. E voltando aqui para a casa de Davi. Então aconteceu aquelas coisas todas, levantou aquela revolta toda, a casa de Davi nunca mais foi a mesma, depois desse conselho errado que foi dado ao Aminon. Que nós possamos pedir a Deus misericórdia e direção, porque a nossa casa também não pode cair em desgraça. A casa de Davi caiu em desgraça, depois desse conselho errado, que nós possamos ser vigilantes com os nossos filhos, né? Prestar atenção em quem são os conselheiros dos nossos filhos. O ideal é que os filhos se aconselhem com seus pais, porque ninguém quer mais o bem de um filho do que um pai e uma mãe. Mas se por um acaso ele prefere se aconselhar com um colega ou se sente mais à vontade assim, que esse colega seja uma pessoa do bem, que não seja um Jonadab, porque senão pode levá-lo à destruição. Que nós possamos ficar vigilantes nesse sentido, que nós possamos, assim, guardar a nossa casa, prestar atenção, né, com quem os nossos filhos andam, porque Davi não deve ter prestado atenção nisso. Era sobrinho dele e talvez nem passasse na mente dele que o Jonadab estava levando seu filho para o caminho do mal. Estava levando seu filho para um caminho totalmente oposto ao dele. Mas que nós possamos, nessa manhã, orar ao Senhor, pedir a Ele sabedoria. Porque a própria Bíblia fala, né? Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Que nós possamos pedir a Deus sabedoria e discernimento. E fazer, assim, uma peneira no nosso ciclo de amizade, para poder vermos com quem estamos nos relacionando e com quem nós estamos permitindo adentrar dentro dos nossos lares, né? Se for Jonadab, coloca para fora e pede a Deus uma amizade que seja dele para a sua vida, né? Eu sei que é difícil conhecer as pessoas, né? Só com o tempo que vai conhecendo, mas vamos prestar atenção nos sinais, né? Porque muitas das vezes tem sinais e a gente ignora esses sinais. E aqui eu quero já deixar essa palavra de meditação para todos nós e que nós possamos ter uma semana abençoada na presença de Deus, que seja uma semana de vitória, que Deus possa estar guardando a todos nós de todo mal. E muito obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e um forte abraço.